Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, uma das coisas que ajuda bastante para conseguir pacificar a mente, né, além do que a gente fala normalmente, né, sobre saúde mental, bons hábitos mentais, higiene mental, sabedoria, né, sabedoria em lidar consigo mesmo, sabedoria em pensar, ter visão correta, né, pensar de maneira hábil, etc. Mas também uma coisa que é importante é você conseguir abandonar a obsessão com prazeres sensuais, né? É um obstáculo que a maioria das pessoas nem chega nesse ponto. Elas estão tão como é que chama? Empacadas em raiva, ódio, ansiedade, medo. Elas nem chegam nesse ponto, né? Lidar com os prazeres sensuais. A maioria das pessoas está numa camada muito grosseira da mente, então, mais cedo ou tarde, você vai ter que lidar com esse problema. Basicamente, o que acontece é a mente foi adestrada, né, a buscar bem-estar através dos órgãos dos sentidos. Então, faz parte inevitável da existência de qualquer ser nesse mundo, né, desconforto, sofrimento, né? Principalmente aqueles seres que possuem um corpo, que nem nós temos um corpo físico, né? Então, esse corpo dói, esse corpo cansa, ele fica velho, ele adoece, etc. Mas, além disso, nossa mente também não é um sistema perfeito e autossuficiente, né? Ela também gera seus próprios sofrimentos, né? Muito mais do que o corpo, na verdade. Porque o corpo tem um limite, né, de quanto sofrimento ele consegue gerar. Já o sofrimento da mente é infinito, né? Depende da sua criatividade. Você vai inventando mais e mais e mais e mais. Não tem fim, parece, né? Mas, de qualquer forma, na medida que a gente experiencia sofrimento, é normal, né, as pessoas buscarem alívio do sofrimento nos prazeres sensuais, né? Isso vira um hábito arraigado, muito firme, né? Então, quando você senta para focar a atenção na respiração, a mente se recusa, né? Fala, não, mas e os meus prazeres? Onde é que me dá algo agradável? Né? Não tem um pensamento agradável, uma fantasia agradável, não tem... Ou mesmo uma preocupação, né? A preocupação e a raiva, elas também têm um seu lado agradável, elas dão aquela sensação de importância, né? Dá aquela sensação de eu sou importante, tem algo importante a fazer, tem a sensação de eu, né? As pessoas tomam deleite na sensação de eu estou fazendo, eu estou pensando, eu sou importante, eu sou um coitado, eu sou incrível, eu sou horrível, eu. Não importa, né? As pessoas querem a sensação de eu, né? Então, muitas vezes elas se jogam em estados mentais muito doentios, né? Só porque ali ela tem uma sensaçãozinha de eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu sou um coitado, ninguém me ama, eu. E as pessoas fazem todo tipo de coisa, mas de qualquer forma, mesmo que a gente vença, né, ou consiga superar essas obsessões mentais todas, ainda assim tem a questão dos prazeres sensuais, né? A mente quer experienciar algo agradável. Algo neutro não serve. Até algo doloroso ela aceita, porque algo doloroso tem eu ali, eu estou sofrendo, eu isso, eu aquilo. Algo neutro em hipótese alguma, né? Porque não tem eu nenhum ali, né? Então ela se recusa, falando, não, em hipótese alguma, me dá qualquer coisa, nem que seja uma preocupação, qualquer coisa para eu pensar, para eu existir, né? Aquela essa sensação de existir, né? Então ela se recusa, né? Mas mal sabe ela, né, que se ela tivesse um pouquinho de paciência, né, para passar durante esse estágio intermediário, né, que você abandona um prazer
né? Tem um período que é meio incerto, meio desconfortável, mas você continua, você alcança outro prazer, né? Que é o prazer da mente pacífica, né? E o prazer da mente pacífica supera qualquer prazer sensual. Qualquer prazer que o corpo humano consiga produzir é inferior, né, ao prazer da mente pacífica, da mente tranquila, eu chamaria da mente normal. Né? Quando a mente volta ao normal, deixa de ficar doentia, né, e volta ao normal, mesmo que temporariamente, por alguns minutos, né, ainda assim supera, né, os prazeres sensuais. Mas as pessoas não conseguem chegar nisso, né? Elas não têm tolerância, né? Para passar de um para o outro. Assim que ela bate, vem para o meio, opa, não, volta lá, não quero nada disso, não quero. Então é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas sedentárias experiencia, né? Eu mesmo lembro muito claramente disso quando eu experienciei isso pela primeira vez, né? Primeira vez que você conseguiu fazer a mente parar de pensar, né? Faz silêncio. Tem um primeiro segundo, assim, primeiros minutos, segundinhos de alívio, né? Mas logo em seguida essa ansiedade, assim, eu preciso pensar, eu preciso fazer isso, eu preciso me preocupar, eu preciso fazer alguma coisa, não posso fazer nada, né? Eu tenho uma ansiedade assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar sem fazer nada. Então essa escravidão do eu, né? Então mesmo que seja agradável, se não tem eu ali, não quero. Mas com o tempo você vai pesquisando e você percebe que mesmo para quem é obcecado com a ideia de eu, né, se você conseguir pacificar a mente, a verdade, a experiência que você tem é que a sensação de eu fica ainda mais firme. Né? Você pela primeira vez vai experienciar um eu bem mais firme, bem mais estável e contínuo. Né? Uma sensação de presença contínua, estável, firme. É diferente do eu normal, do dia a dia, que eu penso isso, eu penso aquilo, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Que a mente fica pulando de um lado para o outro, ela não para quieta nunca. Né? Então é como se fosse como se fosse aquela, como é que chama aquela iluminação de danceteria que fica piscando? Strobo, alguma coisa, aquela estroboscópio, né, que fica piscando assim. Então as pessoas têm uns vislumbres de eu, assim, eu estou sentindo isso, eu estou pensando aquilo, eu estou dormindo, eu estou comendo. Mas se você consegue pacificar a mente, né, ela ganha um fluxo contínuo, né? É como você acender uma luz contínua. Né? A diferença de ficar olhando piscadinhas de luz, você vê uma luz contínua e direta, né? Um fluxo contínuo de presença mental. Mas ainda assim, né, se estudar mais o budismo, você vê que mesmo essa sensação, né, ainda é uma construção da mente. Né? Mais à frente a gente entende que mesmo isso é uma construção. Né? Mas inicialmente a sensação é de um eu firme, fixo. Né? Não é à toa que muitas pessoas, dependendo da filosofia religiosa delas, né, quando elas experienciam isso, ou elas acham, esse é a alma, é o Atman, ou a pessoa, isso é Deus, eu fiz contato com Deus, é o Espírito Divino, mas na verdade é apenas um estágio, na verdade, tem mais por trás de tudo isso. Né? Mas se as pessoas não têm visão correta, elas interpretam mal o que está acontecendo, né? E adivinham que aquilo é o Espírito divino, aquilo é o Atman, é o verdadeiro eu, é a consciência cósmica, sei lá o que as pessoas inventam, né? De acordo com o que ela foi educada a pensar, né? Ela vai adivinhar que é aquilo, mas não é nada disso. Na verdade, o Buda diz que isso é apenas mais uma camada. Se você for mais fundo ainda, você vai ver que mesmo aquilo é uma construção da mente. Né? Mesmo aquilo é vazio de essência verdadeira. Mas, de qualquer forma, né, eu só estou falando isso para as pessoas não... Então, se você realmente tem essa obsessão toda com eu, não se preocupe. Se você conseguir abrir mão desse eu comum, né, do dia a dia, que você experiencia quando você está conectado, né, nos órgãos dos sentidos, né, ali por trás tem um eu ainda mais interessante, né, ainda mais, e mesmo porque para você experienciar esse eu mais interessante, não significa que você precisa jogar fora o eu comum, né? Significa que você precisa conseguir abrir mão dele por alguns minutos que sejam. Se você jogar ele fora, eu nunca mais vou poder ser quem eu era antes, né? Durante 15 minutos, durante meia hora, eu vou abrir mão dessa experiência, né, de órgãos do sentido, da experiência de eu, na figura desse corpo, dessas memórias, dessas frases que rodam a minha cabeça o tempo todo,
dessas imagens mentais, dessas lembranças, dessa sensação corporal, desses sons, imagens, sabores, etc. Conseguir concentrar a mente, né? Você vai experienciar a mente por si só. E mesmo ali ainda tem sensação de eu. Ainda tem uma presença de ideia, não é nem nenhuma ideia, porque não há pensamentos, né? Mas é a construção mental, né? Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou ciente, né? Ainda tem a sensação de eu ali, mais firme ainda do que o eu que você experiencia no dia a dia normal. Então não é o fim, não precisa entrar em pânico, né? Quando você coloca a atenção na respiração, começa a relaxar, começa a abrir mão dos pensamentos, vai focando só na respiração, talvez surja, né, essa ansiedade, o que eu estou fazendo, eu preciso pensar, eu tenho que me preocupar, eu não posso ficar aqui. Calma, tem mais eu ainda. Calma que tem mais eu para frente, não precisa ficar afobado. Vai ter mais eu ainda, não precisa entrar em pânico ainda não. Mais para frente a gente entra em pânico, por enquanto não pode ficar sossegado, vai ter mais eu mais para frente. É que nem a pessoa, né, vai trilhar uma caminhada e aí não consegue andar para frente porque não quer deixar o bebedouro, tem um bebedouro d'água aqui. Não, calma, mais para frente tem mais água, pode ir lá na frente tem mais água, não precisa se preocupar não. Então é assim, né? Mas mais para frente, quem progredir mais ainda no caminho vai descobrir que mesmo esse eu é falso, né? Mas fica mais para frente, né? A gente não chegou nesse ponto ainda, não precisa se preocupar muito com isso. Mas com relação aos prazeres sensuais também tem uma questão de puro hábito, né? Tem essa questão desse apego desesperado, né? A eu. Mas também tem uma sensação, tem um puro hábito, né? Um hábito de estar sempre consumindo algo agradável. Né? Jamais a pessoa está disposta a experienciar algo desagradável. Então, se ela sente que não tem algo agradável, ela começa a pensar em algo agradável para conseguir, sabe? Ela não está disposta a experienciar algo desagradável, algo neutro. Né? Então, o Buda divide a experiência humana em três partes. Né? A experiência agradável, a experiência desagradável e a experiência neutra. Então, a experiência agradável todo mundo conhece, todo mundo busca ela freneticamente. A experiência desagradável as pessoas conhecem porque elas não têm capacidade de evitar essa experiência. Né? Por mais que elas tentem, mais elas se afundam, né, em experiências desagradáveis. Né? E aí elas ficam pulando de uma para outra. Experiência algo desagradável e tenta desesperadamente criar uma sensação agradável para tentar abafar aquele desconforto. Mas geralmente o método que as pessoas usam para abafar o desconforto gera mais dor ainda, né? O exemplo mais drástico é uma pessoa que toma drogas. Né? Então, para aliviar um sofrimento, ela consome um prazer. Mas aquele prazer volta e cria mais sofrimento ainda, de vários níveis de sofrimento. Né? Tanto em nível de sociedade, de família, biologicamente, o seu corpo começa a entrar em colapso, sua mente fica incapacitada, você não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter amigos, começa a agredir os seus amigos, começa a roubar da sua família, começa, sabe, tudo cai aos pedaços. Então, desesperado em encontrar prazer, a pessoa encontra ainda mais sofrimento. Então, a mente pula de um para o outro. Né? Agora, tem um terceiro que é a experiência neutra. Não é nem agradável, nem desagradável. Então, as pessoas obcecadas com prazer, né, jogam fora 2/3 da vida dela, jogam ela fora. Então, não é à toa que as pessoas não entendem o mundo, não entendem o que está acontecendo. Elas vivem escondidas num canto. Elas vivem escondidas num cantinho só, não tem visão completa do que é que está acontecendo aqui e agora. Elas só aceitam experiências se forem agradáveis. Se não forem agradáveis, ou elas fogem, ou isso, né? Elas fogem completamente. Não tem disposição nenhuma a experienciar algo que não é agradável e nem algo que seja neutro, né? Nem agradável, nem desagradável. Geralmente a questão do eu, né, surge bem aí, né, no ponto neutro. Né? É que o tal do eu vem à tona, não, eu tenho que experienciar alguma coisa, qualquer coisa, até sofrimento eu aceito, mas não esse vazio, né, essa sensação neutra, eu me recuso, né, as pessoas entram em pânico. Então aí é que vem a questão do eu, né? Obsessão com eu. Mas também tem a sensação desagradável, né? Que as pessoas também se recusam a experienciar.
Então, geralmente, no mínimo, né, tem o tédio. Né? A pessoa vai sentar em meditação, aí a mente cria o tédio. Né? Porque o tédio não existe. Né? Não sei se vocês estão cientes disso. Tédio é a invenção da mente de vocês. Ele não existe fora de vocês. É a sua mente que está criando o tédio. Né? Então, tédio nada mais, nada menos é do que desejo por qualquer forma de experiência possível. Né? Então, o tédio em si é uma sensação desagradável. Então, é bom ter um pouco de tolerância, né? Aprender a tolerar sensações desagradáveis. Tolerar sensações desagradáveis não só é importante para você conseguir quebrar essa barreira, como eu disse, né? E experienciar um nível mais profundo da mente, né? Mas também está na fundação, né? do que significa ter maturidade mental. Né? Muito do que diz respeito a tornar-se um adulto, né? Deixar de ser criança e virar adulto, tem a ver com aprender a tolerar sensações desagradáveis. Né? A pessoa não quer estudar, você tolera, você aguenta o desconforto de estudar. As pessoas não conseguem prestar atenção. Né? Prestar atenção num sentido comum da palavra, né? Nada menos é do que você aprender a tolerar o desconforto de prestar atenção. Conseguir tolerar o desconforto. É desagradável, mas você aguenta, você tolera. E aí você foca a mente, você presta atenção. Faz um esforço para prestar atenção. Apesar do assunto não ser agradável e divertido, ainda assim eu presto atenção. Isso é característica de ser adulto, não ser criança. Criança não consegue fazer isso. Um adulto consegue. Então, ser capaz de tolerar sensações desagradáveis tem muito a ver com ser adulto. Né? Então, não, é algo benéfico, é algo nobre. Né? O budismo se chama Kanti, é um dos 10 paramitas, das 10 perfeições espirituais. Né? Kanti, a capacidade de aguentar, tolerar, sentir sensações desagradáveis e não deixar isso balançar a sua mente, não deixar isso chacoalhar você. Né? Qualquer pessoa que vai para o exército, né? O treinamento principal deles é esse, né? Aprender a tolerar, aprender a aguentar, ganhar resiliência. Né? E aí um pouquinho do treinamento é manusear a arma, tática disso, tática daquilo, técnicas, né, de sobrevivência na selva. Né? Mas tudo isso está sempre envolvido com aguentar, aprender a aguentar, tolerar, resiliência, força. A pessoa não tem resiliência, não tem força, a pessoa é fraca. Ela é incapaz, ela é fraca, infantil, né? Incapacitada. Então, é uma qualidade muito nobre da mente, né? A capacidade de tolerar, de aguentar. É uma capacidade vital, né? Para conseguir estabilizar a mente. Se a pessoa não tem essa capacidade, é o tipo de pessoa que está sempre tendo acessos de raiva e ódio, ou é a pessoa que está sempre viciada, é a pessoa que fica viciada em drogas. Ela não aguenta alguma coisa agradável, ela está disposta a qualquer coisa para aliviar aquele desconforto, né? Até drogas. Né? Então, as pessoas que são desonestas, as pessoas que roubam, que enganam, as pessoas que agridem, tem muito desse problema. Elas não aguentam, elas não têm tolerância. Então, elas estão dispostas a qualquer coisa para buscar um alívio. Né? Se para eu sentir algum alívio, tenho que agredir alguém, dane-se esse alguém. Eu vou agredir quem eu quiser, porque eu quero um alívio para a minha raiva. As pessoas agridem os próprios filhos, a própria esposa, qualquer pessoa na rua. Agride, às vezes, a agressão não é só física, né? Tem agressão psicológica também. As pessoas usam os outros como latrina, né? Para os problemas emocionais delas. Elas querem um alívio para o sofrimento. Então elas usam os outros como saco de pancadas. Então tudo isso tem a ver com não ter tolerância, não ter capacidade de aguentar. É óbvio, né, que se você tem sabedoria, se você tem habilidade, tem inteligência, você não cria muito sofrimento para si mesmo. Né? Você sabe lidar com o mundo, né? Então a sua existência no mundo não é muito dolorosa. Né? Então a necessidade de tolerância diminui. Mas ainda assim é sempre presente, porque, como eu falei, né,
O próprio corpo humano é uma máquina constante de sofrimento. Né? Então, mesmo que você tenha uma mente perfeitamente saudável, feliz e inteligente, ainda assim você tem que ter tolerância, ter kanti, porque senão você não consegue suportar a sua experiência corpórea, sua experiência de corpo humano. Né? E mais importante, você não vai conseguir tolerar a sensação, né, de focar a mente na respiração, abrir a mão dos prazeres sensuais e tolerar a sensação desagradável, né, de não se mexer. O corpo dói. Né? Se você sente e não se mexe, o corpo dói. É normal do corpo doer. Ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para ficar em movimento. Então, se você não se mexe, o corpo dói. Mas, se você tem tolerância, essa dor não é tão importante. Né? Não é um assunto que impede você de progredir espiritualmente. Né? Na verdade, muitas religiões usam a dor como ferramenta, né, para você fortificar a sua capacidade mental. Né? Algumas delas, propositalmente, criam dor física, atormentam o corpo, né? Mortificam o corpo para conseguir fortificar a mente. Né? Mas o Buda não elogiava muito isso. Né? O Buda ele falava porque isso também vira um vício, né? vira mais uma forma de vaidade. Né? Então o Buda, na verdade, ensinava o caminho do meio. Você nem ficar escravo dos prazeres sensuais, nem ficar viciado em atormentar o corpo. Né? O caminho passa pelo meio. Né? Mas o caminho passa pelo meio, mas ainda assim tem um mínimo de tolerância que é preciso ter. Né? Não é à toa que o Buda citou resiliência, né, como um dos paramitas, né? Uma das perfeições espirituais. Né? Ele não só mencionou, como elogiou, falou que Kanti é a prática espiritual mais elevada. Né? Kanti, a resiliência é a qualidade espiritual mais elevada, mais poderosa. Então, é necessário. Então, quando sentando em meditação, né, tenham também essa atitude de resiliência, de aguentar. Resiliência, aguentar, que tem a ver com meditação, não é a resiliência normal, né, de você estar no frio, você aguentar, você passar, eu vou segurar, eu vou aguentar isso aqui. Não é isso que você faz. Né? Quando vai sentar em meditação, lembre que tem mais um fator importante aí. A gente quer pacificar a mente. Então, fazer esse tipo de aguentar, que a pessoa fica tensa e dura, eu vou aguentar, isso não pacifica a mente. Não. Então você aguenta, você senta em meditação uma hora inteira, ali, sofrendo e suando, você aguentou, parabéns, mas não fez nada de útil para a meditação, né? Porque você não pacificou a mente. Então Kanti, né, que é um aspecto do caminho espiritual, tem a ver com relaxar. Que nem eu falei no começo, senta, relaxa, coloca a postura ereta e relaxa. Que sensações surgirem não importa, não deixa o corpo contrair, não deixa os músculos tensionarem. Né? Relaxa e aguenta de maneira relaxada. Né? É meio contraditório, mas não tem outra maneira de explicar isso. Né? Você aguenta, mas relaxado. Né? Você relaxa e deixa o corpo em paz, para de esquentar a cabeça com ele. Deixa as pernas em paz, elas estão doendo, problema delas. Na verdade, minha perna está doendo agora. Nesse exato momento, minha perna está doendo, mas tudo bem. Eu já estou acostumado, é normal isso. Eu sei que isso não vai... Eu não vou ficar perneta por causa disso. Já faz anos que eu medito, eu sei que isso aqui é normal. É desagradável, eu sei que é desagradável, mas tudo bem. Não tem nada demais, é normal. Eu não sou escravo de prazer, eu não preciso de estar sentindo sempre prazer para estar bem. Né? Eu estou acostumado, minha experiência de vida incorpora ambos, prazer e dor. Não é só, eu não tenho essa atitude infantil, só prazer, não aceito mais nada. Ou é prazer ou é nada. Não, tudo bem, o que vier, né? Na medida do possível, né? Se não for algo fora da minha capacidade, né? E eu achar que vai ser útil, eu aguento, sem problema. Na verdade, é até agradável você ter a capacidade, você saber, você experienciar isso, sabe? Você vê, puxa vida, eu consigo aguentar. Legal isso, né? Dá um prazer, dá uma firmeza interior, né? Dá essa sensação de autoconfiança, né? Como é que chama? De ser independente, né? De ser independente, eu não dependo tanto, né? Literalmente isso, né? Eu não dependo tanto assim como as demais pessoas, né?
Uma pessoa normal depende o tempo todo. Depende de comida agradável, depende de sensação agradável, som agradável, temperatura agradável, conversa agradável, visão agradável, cheiro agradável, conforto físico. Não dá, não tolero nada que não seja nesses parâmetros. Mas se eu tenho resiliência, quando está frio, tudo bem. Está calor, tudo bem. Não tem comida agradável, não, tudo bem. A sensação é desagradável, eu estou com, sei lá, o assento não é muito confortável, não, tudo bem. É tedioso, né? Pega um avião, tem que voar horas e horas, tá bom. Que nem lá, a Lampao Paiuto falou para mim um dia, né? Seja uma pessoa difícil de fazer sofrer, mas fácil de fazer feliz. Treine para ser uma pessoa difícil de fazer sofrer, mas fácil de fazer feliz. Assim você vai ser feliz. Assim é muito mais fácil ser feliz, né? É óbvio, né? A própria frase é tão óbvia que dói, né? Caramba, é tão óbvio isso, como é que eu não consegui pensar nisso antes? Como é que eu tive que ir até a Tailândia prestar reverência para Lampao Paiuto para ele ter que me falar? Meu Deus, como eu sou burro! Eu tive que ir lá incomodar Lampao Paiuto para ele ter que me falar isso, eu devia ter percebido isso antes. Tão óbvio, né? Seja uma pessoa difícil de fazer sofrer e fácil de fazer feliz. Né? Aí você vai ser feliz, é óbvio. Então, Então não se esqueça de resiliência, né? Prática de meditação, geralmente que você ouve as pessoas ensinar meditação, é uma coisa muito infantil, muito, visualize o amor, visualize a luz do Buda vindo até você, e os raios cósmicos. Legal, tudo bem, se isso ajuda até certo ponto, legal, dá pra, não proíbo ninguém de fazer isso, né? Mas enquanto você não conseguir incorporar na sua experiência de aqui e agora, né, o desprazer e a sensação neutra, né, constantemente serena e capaz de fazer contato com essas duas tipos de sensação sem entrar em pânico, né, vai ficar difícil. Né? Você vai conseguir praticar meditação só quando tiver um sol bonito, só quando tiver num ambiente tranquilo, só quando você não estiver doente. A Jantiara estava falando ontem na palestra, né? Se a pessoa só pratica quando está bem, né? Na verdade, se a pessoa, quando você está doente, você não consegue praticar meditação. Né? Então esquece, né? Quando você estiver se sentindo bem, você não vai conseguir também. Porque é o mesmo mecanismo, né? Você está viciado em sensações, você está obcecado por sensações. Se a sensação desagradável consegue chacoalhar a sua mente, a ponto de você ficar incapacitado, né? A sensação agradável vai fazer a mesma coisa, né? Quando você sentir uma sensação agradável, você não vai conseguir pacificar a mente, você vai ficar obcecado com o prazer. Então, não adianta, né? Prática de gente grande, né? Prática que realmente é uma prática adulta, né? E madura, e que dá frutos. Né? Uma planta madura dá frutos. Né? Uma árvore madura dá frutos. Um broto de árvore não dá frutos. Né? Então, ter uma prática madura acarreta. Né? Se você quer experienciar frutos na sua prática tem que ser madura. Né? Uma prática madura é assim, né? Uma prática de gente grande, não é a prática de criança que só gosta de coisas agradáveis. Né? Tem que aprender a tolerar, aprender a fazer contato com a experiência neutra, sem entrar em pânico. Tem que aprender a fazer contato com a experiência desagradável, sem entrar em pânico. Né? Você não precisa gostar de dor. Né? Ninguém tem obrigação de gostar de dor. Mas é vital ser capaz de tolerar desconforto. É vital para você como ser humano. Mesmo que você não queira, não quero praticar meditação. Ainda assim, o assunto persiste. Né? É vital para uma pessoa adulta ser capaz de tolerar desconforto. Isso antigamente as pessoas sabiam disso. Hoje em dia acho que já não existe mais essa noção. Né? Ninguém mais ensina isso para as crianças, ninguém mais lembra que isso existe. Né? Mas resiliência, né? É uma qualidade importantíssima. Né? Tanto na prática espiritual quanto na vida diária de qualquer pessoa. Né? Então sempre que a mente ficar obcecada com prazeres, né? Supondo você, ou então até, digamos, isso vai longe, né? Você pode até falar em termos de maus hábitos. Né? Você tem um mau hábito que você não consegue abandonar, né? Você quer, sei lá, quer parar de cutucar o celular o dia todo. Né? Você é viciado em cutucar o celular, fica cutucando.
Pessoa viciada em cutucar celular, não consegue largar aquilo, né? Olhe, fique atento, né? Olhe para o desconforto, né? Quando você tem aquele impulso de cutucar o celular, o que você sentiu, né? Sentiu alguma coisa apertar no coração? O que foi? Insegurança? Impaciência? Tédio? É alguma sensação apertando o seu coração, sabe? Se você não conseguir tolerar aquela sensação, você nunca vai vencer o seu vício, né? Então isso serve para cutucar celular, serve para álcool, serve para droga, serve para qualquer tipo de como é que chama? Jogo, a pessoa viciada em jogo, né? Qualquer tipo de obsessão mental, né? Tem sempre essa dinâmica, prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. A gente busca um prazer para aliviar uma dor. Agora a questão é, essa dor é tão séria assim mesmo? É por isso que os monges vivem de maneira simples, porque assim você aprende, você tem um parâmetro, né, para dores, né? Então você vai sentar em meditação assim, durante horas, dói, é uma dor, uma dor. Aí você vai sentar, né, em silêncio, né, aí você sente vontade de conversar com alguém e fala, tudo bem, eu estou aqui, você vai fazer um retiro, né? Vai fazer um retiro, vai ficar sozinho numa cabana, afastado, sem falar com ninguém. Aí, 2 dias de retiro, eu queria conversar com alguém, queria bater papo. Aí você tem um parâmetro, mas essa sensação é tão ruim assim mesmo, comparado com a sensação de sentar por várias horas, a sensação do mosquito picando, a sensação de calor quando você sai para pedir esmola, até aquele sol de rachar, né? A sensação, todas essas sensações eu aguento. Esse pequeno desconforto, né, essa ansiedade, não é tão forte assim não. Na verdade, comparado com o mosquito, isso aqui não é nada. Né? Comparado com o mosquito, isso aqui não é nada. Se eu aguento o mosquito, por que eu não vou aguentar isso aqui? Você relaxa, ok? Tudo bem. Estou desconfortável? Tudo bem. Normal. Mas é óbvio, né? Isso, você tem que contrabalancear isso com, de fato, praticar a meditação. Né? Só durante um período, você não consegue existir sem prazeres. Né? Então, se você não vai consumir prazeres sensuais, você precisa cultivar o prazer da mente. Né? Então você tem que ter essa tolerância, né, de fazer essa mudança dos prazeres sensuais para os prazeres espirituais. Mas isso tem um prazo de validade, sabe? Você não consegue tolerar muito tempo. Aos poucos a sua mente vai azedando e vai ficando perdendo a harmonia, né? Ela vai perdendo capacidade, vai ficando mais e mais incapaz. Né? Então, sabe, às vezes dá para aguentar 1 ano, 2 anos, olhando os monges, né, o pessoal que vai virar monge, geralmente o pessoal aguenta 2, 3 anos, depois não aguenta mais. Se o pessoal não consegue realmente dar essa virada, sabe, a pessoa desiste. Né? Vai ficando azeda, ela não aguenta mais, vai embora. Então, né? Então tudo isso tem que ser combinado, né? Eventualmente tem que fomentar em paz mental. Senão você não consegue só viver tolerando e aguentando, você não consegue suster isso durante muito tempo. Né? Mas durante um bom período você consegue. Dá para aguentar muito tempo. Né? Até você conseguir fazer essa troca. Né? Então, por isso que eu encorajo muitas pessoas a levarem a sério. Né? Não ficar praticando de hobbyzinho de vez em quando e não leva a sério, faz um pouquinho, para um pouquinho. Tem que pegar para valer até você realmente virar o jogo, porque senão você não vai conseguir suster a sua prática durante muito tempo. Né? Não demora muito, as pessoas desistem. Então é mais ou menos isso. Ok? Nenhuma pergunta? Não? Como lidar com a tal liderança, mesmo que você não a queira? Com um monte de gente querendo resposta para tudo, mesmo que você não as tenha. Como é que é a pergunta? Como lidar com a tal liderança, mesmo que você não a queira? Se você é posto numa situação de líder, eu pensei que está falando do presidente. Como é que é o resto da pergunta? Com um monte de gente querendo resposta para tudo, mesmo que você não as tenha. Como lidar com isso? Não aceite, em hipótese alguma.
Ou então, se você não tem como, sabe, escapar, né? Mas o melhor, não aceite. Não deixe as pessoas te colocar nessa situação, em hipótese alguma. Né? É o que eu falo, a política nunca dá certo, porque a pessoa boa, ninguém quer esse trabalho. Ninguém quer ser líder. Né? Pessoas boas, em geral, elas têm a qualidade da humildade. Né? E elas não querem esse trabalho. Né? Então, geralmente são pessoas ruins que querem liderança. Né? Que elas têm vaidade, têm desejo de poder, e querem prazeres sensuais. Estando no papel de liderança, você consegue dinheiro, você consegue poder, consegue fama. Então é normal as pessoas ruins brigarem, né, por esse papel. Então, se você não se sente qualificado para exercer essa função, recuse ela, não tenha medo nem vergonha, porque pode te destruir. Vai destruir você, se você não está qualificado ainda, né? É algo realmente sério. Agora, supondo que você não tem como recusar, em hipótese alguma, então você tem que ter assim, urgência, né? Honestidade passa a ser uma questão de vida ou morte para você. Né? Honestidade passa a ser questão de vida ou morte. Você não pode tolerar nenhuma falta de honestidade em si mesmo. Né? Porque senão isso vira uma bola de neve que isso vai sair do controle muito rápido. Né? Então, se você não consegue realmente evitar ser posto nessa situação, então você tem que tomar honestidade sempre. Você tem que não ter vergonha de falar, não sei, não tenho ideia, não sei. Sabe, não ter vergonha de admitir que não sabe. Se as pessoas ficam ofendidas quando você diz que não sabe, então ok, não me dê esse trabalho. Eu não pedi por isso aqui, então por que isso estão, né? As pessoas te criticam, né? Tá bom, também tem isso, né? Aprender a receber críticas, né? Não ter essa premissa de eu só vou aceitar se todo mundo me elogiar. Na verdade, você tem que para você vencer essa questão da honestidade, é muito importante você também resistir aos elogios. Não pode deixar levar por elogios, não pode ser derrubado por críticas. Ambos são conversa fiada. Né? Qualquer pessoa que te elogia fala, problema, conversa fiada. Não tem a menor ideia do que essa pessoa está falando, ignora completamente. Não sei quem é, não ouvi falar, não sei o que essa pessoa está falando, não sei, não tem nada a ver com isso. Problema dela. A pessoa que te critica, aí você pode prestar atenção, porque geralmente não tem problema de vaidade quando a pessoa te critica. Na verdade, crítica é muito mais útil, né, do que elogios. Então, a pessoa te critica, já não tem tanto perigo. Você pode prestar atenção no que ela disse. Mas ok, aí você avalia, vê se está certo ou errado. Se está errado, que se dane. Não é problema, a pessoa falou errado, você não precisa nem corrigir a pessoa, porque foi ela que falou errado. Não foi você que fez errado. Para que você vai corrigir ela? Ela que fez errado, o problema dela. Agora, se ela falou algo que está certo, eu falo, opa, alguém tem algo para aprender, beleza. Aí você fica com gratidão. Você agradece a pessoa que te criticou. Né? Então, se você não consegue evitar a situação, então honestidade é questão de vida ou morte. Né? Você tem que, não sei, tem uma história que é assim, né? A pessoa, sei lá o que foi a história, mas o rei o rei tinha um filho ou alguém que queria muito o trono real, né? Aí ele falou, tá bom, se você quer o trono real, deixa você ser rei por um dia. Né? Pode dar sentar no meu trono. Só que ele pendurou uma espada bem em cima do trono, assim, apontando para a cabeça da pessoa. Assim, né? Um fiozinho bem fininho, assim, segurando a espada. Né? Então, essa é a sensação de ser, né? Líder. Né? Então, você teria que ter essa noção de honestidade. É a questão de vida ou morte para você agora. Não há como ter tolerância a qualquer forma de desonestidade na sua pessoa, porque senão você vai ser derrubado muito fácil, muito rápido. Jean, não irei detalhar muito, mas recentemente eu comecei a dar mais atenção à percepção da luminosidade. E daí eu consegui ver que o Buda quis dizer com nem se movendo e nem ficando parado. Daí eu queria saber o que o senhor acha. Não acho nada. Não acho nada. Legal, bom, continue pesquisando o assunto. Eu não acho nada. Boa tarde a todos, gostaria de deixar a minha dúvida registrada. Adriano, pode contar como foi sua experiência ao atingir Dhyanas?
demora muito para passar de um nível de dhyana para o outro nível? Primeiro, você não sabe se eu atingi dhyana ou não. Como é que você simplesmente assume que eu atingi dhyana? Você nem me conhece, mesmo que você me conhecesse pessoalmente, você não tem como olhar dentro da minha mente para saber o que foi que eu atingi ou não. Então esse tipo de atitude é perigosa, sabe? Só porque o cara veste uma roupa diferente, raspa a cabeça, você, ele deve ser um grande mestre, ele atinge dhyana, você nem sabe isso. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, os monges não podem declarar esse tipo de coisa. Os monges existem regras que limitam o que eles podem ou não declarar. Então jamais poderia dizer se eu atingi dhyana ou não. Então, na verdade, se eu não atingir dhyana, eu posso dizer, mas se eu atingir dhyana, não posso dizer. Então, jamais, nenhum monge de bom comportamento sequer se aproxima desse assunto, sabe? Então, na Tailândia, eles nem usam a palavra dhyana, eles são muito circunspectos em falar sobre dhyana. Né? Mesmo eles falam só apana samadhi, ou kanika samadhi, ou só a mente pacífica, né? Você vê Ajahn Chah, Ajahn Mahabua, nunca fala em dhyana, fala mente pacífica. Né? Quão pacífica, ele escreve com a crítica da mente pacífica, mas ele não fala em dhyana porque é uma coisa assim, é um tabu, né? Como é uma ofensa da regra monástica muito séria se você declara ter atingido dhyanas ou não. Então, quiser saber como é que é a experiência de dhyana, vai ver por si mesmo, vai olhar por si mesmo. Adriano, o senhor recomenda a suba, assim como o Maranasati, para conter a luxúria? São meios hábeis para tal? Sim, são ótimos meios hábeis. Como tudo, né? Não é um remédio que você pode tomar à toa e sem cuidado. Você tem que saber medir isso, né? E tem que ser feito com habilidade também, né? Não é nenhum ritual mágico, não, né? Tem que ter habilidade de fazer isso. Geralmente, né? Você treina a mente, né? Você treina a mente. A suba, para quem não sabe, né? A suba é você contemplar o corpo como algo sujo, algo feio, né? Então você treina, por exemplo, você senta em meditação e visualiza o corpo envelhecendo, o corpo com doença de pele, né? O corpo sujo, né? Os dentes sujos, o cabelo sujo, o sangue, o pus, né? o conteúdo do estômago, o conteúdo do intestino, né? Para você quebrar a ilusão de beleza no corpo humano, né? A ilusão de o corpo humano como ser algo belo e desejável, né? Então isso ajuda a gerar equanimidade da mente, né? Mas só funciona mesmo quando a mente tem estabilidade, sabe? Não é... Você veja, por exemplo, pessoa que trabalha num necrotério, vê defunto o dia inteiro, abre o corpo, corta a cabeça, e ainda assim vai para casa, tem esposa, tem filho, ainda assim tem desejo sexual, né? Então, tem que ser aplicado de maneira sábia. Essa prática tem que ser feita dentro de um contexto. Né? Tem que ter um contexto, tem que ter qualidade mental também. A mente precisa de estabilidade, para dar certo, sabe? Você conseguir vencer a ilusão da beleza física, a mente tem que ter estabilidade suficiente para conseguir suster a imagem, né? a nímita, né? Que chama. Suster a imagem do corpo de maneira contínua, né? Até você realmente conseguir quebrar aquilo. Né? Então não é tão simples, né? Mas ajuda sim, com certeza é por aí que vai. Né? Mas tem que ter habilidade e tem que ter destreza em fazer isso. Adriano, em termos teóricos e práticos, fora a meditação, por onde o leigo deveria começar? Deveria começar pelos 5 preceitos. Deveria começar disciplinando o seu comportamento. Né? Junto com isso, como é muito fácil, na verdade, não é algo muito complexo. Junto com isso, você pode começar a escolher melhor suas amizades, parar de frequentar gente ruim. Você pode começar a escolher melhor a que você expõe a sua mente, que tipo de programa você assiste, que tipo de leitura você faz, a que tipo de mentalidade você expõe a sua mente, porque a sua mente é um fenômeno, é como uma esponja, sabe? Ela absorve o ambiente ao redor. Se você não tem um pouco de higiene mental, você vai estar sempre lutando com os mesmos problemas, sabe? Você vence a raiva, aí você liga a televisão e bombardeado por raiva e ódio, aí você desliga a televisão, você está ali tremendo de raiva de novo, né? Ler o Facebook é só coisa que estimula a raiva, né? Essa coisa que as pessoas querem que você sinta raiva, porque com raiva eles conseguem manipular você. Né?
Então, precisa ter higiene mental, né? Então, escolher melhor seus amigos, escolher melhor a que você expõe a sua mente, que tipo de som, que tipo de música, que tipo de filme, que tipo de programa, que tipo de artigo na internet você lê, etc. O que mais você poderia fazer? Aprender a ter deleite em prazeres simples, né? Parar de ficar viciado em prazeres difíceis, prazeres caros, prazer de comida cara, entretenimento caro, né? É aprender a tomar prazer em caminhar, por exemplo, caminhar de manhã cedo, com o sol nascendo, vai caminhar um pouco. Mesmo no bairro, não precisa caminhar no parque, não, caminha no bairro mesmo, só sabe, sentir o ar fresco, silêncio, né? Aprender a tomar deleite em coisas simples como essa, né? Tomar deleite na natureza, tomar deleite numa comida simples, tomar deleite numa água, né? Uma água simples, né? Uma água de torneira mesmo. As coisas mais gostosas que tem, água fresca, né? Uma delícia. Então, treinar a mente, né? A enxergar prazer em coisas simples e abandonar as coisas complexas. Porque se você tem prazer em coisas simples, você não tem mais obrigação de tanta complicação na sua vida, sabe? Você não precisa ter um trabalho muito complicado, você não precisa morar numa cidade grande, se você tem deleite em coisas simples, morar numa cidade grande é opcional. Agora, se você é viciado em coisas complexas, tem que ter espetáculos de luz, eu preciso ter restaurantes excelentes, eu preciso ter danceteria, eu preciso ter cinema, sei lá o que as pessoas fazem na cidade. Aí pronto, você não tem mais opção, né? Só tem uma opção, você tem que morar na cidade. Morar na cidade é caro. Como é caro, você precisa não ter emprego bom. Emprego bom é concorrido. Emprego bom você vai ter que tolerar chefe chato, gente ruim, etc. Então você aprender a ter prazeres em coisas simples, né? Tanto pacifica a sua mente como abre o leque de opções grandemente, sabe? Então você tem liberdade de escolha. O que eu quero fazer? O que eu não quero fazer? Você escolhe, a sua vida volta a ser sua, né? Você para de ser escravo dos outros e volta a ser dono da sua vida. Então esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa que fomenta a saúde mental. Né? Fomenta a saúde mental, aliada aos 5 preceitos, mais ainda. E aí com saúde mental não é difícil praticar meditação. Né? Sua mente ela é boa e tranquila, praticar meditação é fácil. Agora, praticar meditação com a mente toda chutada e atropelada e jogada dentro do liquidificador, né? Você quer que para e fica quieta agora. Difícil, né? Difícil. Ainda sobre os preceitos, qual a sua opinião sobre seguir os preceitos em uma vida laica? Falo principalmente sobre não comer depois do meio-dia e também sobre não buscar um parceiro. Não. Geralmente, a vida laica são 5 preceitos. 8 preceitos é quando você vai para um retiro, ou você pode fazer, mesmo que você queira fazer, é só de vez em quando, sabe? No fim de semana você pega e segue 8 preceitos. Na vida normal você segue 5 preceitos. Não é útil seguir 8 preceitos na vida normal, porque isso gera problemas com o ambiente ao redor, isso gera vaidade, gera arrogância, gera conflito, é algo muito... gera mais problemas do que soluções. Você vai seguir 8 preceitos, então vai morar no mosteiro, vai morar afastado, vai morar sozinho, é outra história. Há algum valor em substâncias como ayahuasca, LSD e psilocibina que levam temporariamente à dissolução do ego? Depende de quão baixo você está. Se você está aqui, aí a substância faz você subir até aqui, talvez tenha sido vantagem. Agora você está aqui, a substância faz você descer para cá, você saiu perdendo. Agora o hábito de buscar a solução fora de si é péssimo. Se você achar que para eu progredir eu preciso tomar uma droga, está muito ruim, está muito baixo mesmo. Então eu não digo que não tenha benefício nenhum, uma pessoa que tem doença mental, por exemplo. Tem pessoas fazendo pesquisas hoje em dia, né, que é capaz de usar algumas drogas para ajudar a pessoa a vencer aquele problema psiquiátrico, né? A pessoa que tem... Não lembro o que as pessoas estavam falando. Acho que é depressão. As pessoas estão fazendo experimento tomando com LSD para vencer... não, como é que chama aquela doença que a pessoa vai para a guerra e volta traumatizado, né? Aquela doença, não sei o nome dela. Parece que alguns alucinógenos são muito úteis para vencer esse tipo de problema.
Mas se você é uma pessoa normal, né, se você não tem esse tipo de problema, eu não recomendo nunca qualquer tipo de intoxicação, porque o hábito é péssimo, é péssimo. E muito ruim para o seu corpo também. Mas eu tenho problema meditar depois de se alimentar? A sonolência. Geralmente dá muita sonolência, é normal, é uma coisa fisiológica. Né? Geralmente depois da refeição é bom você praticar meditação andando. Né? É mais recomendado. Mas se quiser realmente dar de cara e vencer, você pode meditar depois da refeição. Mas em geral, mesmo os mestres não fazem isso. Né? Depois da refeição você pratica meditação andando, porque também ajuda a digerir. Ajuda a digerir e evita o problema da sonolência, então é muito saudável. Como lidar com crises de ansiedade quando todo o tempo você está sendo atacada? Difícil, difícil mesmo. Você está num ambiente que não é saudável, não é surpresa que você esteja ansiedade, né? Você está num ambiente horrível, não é surpresa que você esteja deprimida. Né? Às vezes é uma expressão da sua inteligência, sabe? Você sabe que o ambiente é hostil, você está cercado de gente ruim, né? Você só vê coisa feia o dia inteiro, até eu ia ficar deprimido, eu também ia ficar deprimido. Então é importantíssimo buscar um ambiente saudável, sabe? Tem que buscar um ambiente saudável. A tarefa de vencer um problema psiquiátrico já é dificílima. Né? E vencer um problema psiquiátrico imerso em dor e sofrimento, né? Um ambiente doentio, é quase impossível. Eu acho que é muito difícil. Então, uma das coisas que ajudam muito é você buscar um ambiente melhor. Para você buscar um ambiente melhor, precisa de coragem e renúncia. Coragem e renúncia, a chave para buscar um ambiente melhor. Então, coragem e renúncia, resiliência, força de vontade, esse tipo de coisa que realmente vem à tona aí. Você busca um ambiente melhor e aí aumenta muito as suas chances de sucesso em vencer esse desafio. Como aquietar a mente quando você precisa ouvir e agir contra atrocidades? Como aquietar a mente ao ouvir que uma criança ou uma mulher sofre abuso? Eu não acho que deveria aquietar a mente, mas você deveria ter equilíbrio mental. Né? De novo, né? Às vezes a sua mente não está quieta porque ela não é burra. Ela está vendo que tem algo ruim acontecendo. Você aquietar, querer que a mente se aquiete, aí talvez seja um pouco até de agressão contra ela. Você está agredindo a inteligência da sua própria mente. Né? Mas não nega a necessidade de equilíbrio. Né? Por mais que você seja algo ruim, você precisa ter equilíbrio. Né? Não precisa estar com a mente perfeita, não estou sentindo nada, mas tem que ter equilíbrio, você não pode perder o controle. Porque mesmo se a sua intenção é ajudar essas pessoas, você vai precisar de equilíbrio mental. Uma situação difícil como essa é difícil de resolver. Se você não tiver equilíbrio mental, você vai resolver ainda menos a situação. Então, essa questão é, você quer ajudar a pessoa em dificuldades, mantenha equilíbrio mental. Não significa que você tem que estar com a mente indiferente, mas tem que ter equilíbrio. Ok? Mais uma pergunta? Não? Então é só isso.